Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. No episódio de hoje vamos falar sobre o orçamento público de 2026. É ele quem define quanto vai para a saúde, para a educação e até o quanto o governo vai se endividar. Ou seja, é o roteiro do dinheiro público. E quando esse roteiro muda, a vida das pessoas também pode mudar. Para 2026, o governo fez uma aposta ousada: fechar as contas no azul com um superávit primário de 34,2 bilhões de reais. Então temos algumas perguntas. Esse superávit é mesmo possível? Onde o dinheiro aumenta e onde diminui? Bom, o orçamento público é a lei que autoriza o governo a arrecadar e gastar no ano seguinte. Ele parte de duas ideias bem simples. A primeira é a matemática básica. O governo precisa estimar quanto dinheiro vai entrar para decidir quanto pode gastar. Já a segunda é política. Como o dinheiro é limitado, toda escolha vira prioridade. Se entra mais recursos numa área, outra perde espaço. Ou o governo aumenta a receita ou se endivida mais, ou corta gasto em algum lugar. Agora vem um ponto que muita gente não percebe. Quando você ouve que o orçamento é de 6,54 trilhões, parece que todo esse dinheiro está livre para políticas públicas. Mas não está. Uma boa parte desse valor é financeira, ligado ao pagamento e ao refinanciamento da dívida. É dinheiro que entra e sai quase automaticamente. Não vira escola, hospital ou investimento novo. O que realmente afeta a vida das pessoas está no chamado orçamento primário. É ali que ficam os gastos com serviços públicos, benefícios, salários, investimentos e programas sociais. E tem mais uma coisa importante: o orçamento não é uma promessa, é uma autorização. Se a arrecadação não vem como esperado, o governo pode segurar os gastos ao longo do ano. E diante disso, quase sempre quem sofre são as despesas não obrigatórias, justamente as de custeio de investimento. É daí que surgem os cortes no meio do caminho. Agora vamos ao caminho do orçamento até ele virar lei. Tudo começa com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Pense nela como o manual do jogo. Ela define prioridades, fixa a meta fiscal e estabelece as regras que o orçamento precisa seguir. Sem a LDO, o orçamento vira bagunça. Depois vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. O governo monta o projeto e envia ao Congresso. A partir daí, deputados e senadores entram em cena, analisam o texto, negociam e apresentam emendas, que mudam valores e direcionam recursos. Na teoria, isso é democrático. O governo tenta ajustar o orçamento às demandas do país e das regiões. O problema é que nem toda emenda é igual. Existem emendas individuais, de bancadas e de comissão. E muitas são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar. Isso reduz o espaço do executivo para decidir prioridades e aumenta o conflito, especialmente quando o presidente tenta cumprir a meta fiscal e o Congresso quer gastar mais. No final, o orçamento é sempre um acordo político em disputa. Agora vamos entender por que 2026 virou o ano do superávit. Nos últimos anos, o Brasil gastou mais do que arrecadou por bastante tempo. Teve crise econômica, arrecadação fraca, despesas que só crescem, como aposentadorias e salários. E ainda vem a pandemia, para piorar tudo. Com isso, o orçamento foi ficando travado. A maior parte do dinheiro já vinha comprometida antes mesmo de qualquer decisão do governo. Quando apareceu a necessidade de apertar o cinto, o corte não caiu onde seria ideal, caiu onde dava. E onde dava cortar? Em investimentos, manutenção e programas públicos. Aí surgiu um problema sério: o país precisava investir para crescer, mas o ajuste fiscal batia justamente nos investimentos. Para tentar sair dessa armadilha, o Brasil abandonou o teto de gastos e criou um novo modelo, chamado arcabouço fiscal. A ideia é simples: o governo pode gastar mais se arrecadar mais e se mantiver as contas sob controle. Não é gasto livre, é gasto condicionado. E é por isso que 2026 virou o ano do superávit. Se o governo conseguir fechar o ano no azul, ganha confiança. Se não conseguir, aumenta a desconfiança e o desgaste político. Então vamos aos números. O orçamento da União para 2026 ficou em 6,54 trilhões de reais. Parece enorme, e é mesmo, mas o ponto central não é só o tamanho. O governo se comprometeu com uma meta de superávit primário de 34,2 bilhões de reais, ou seja, gastar menos do que arrecada, sem contar os juros da dívida. Isso já é um desafio grande, porque o orçamento brasileiro é muito engessado. Boa parte dos gastos cresce sozinha, por regras da Constituição e da lei. Não porque o governo escolheu gastar mais. Na área social, os valores são altos. A saúde ficou com cerca de 271 bilhões e a educação com 234 bilhões. O salário mínimo foi definido em R$ 1.621. Isso é importante por dois motivos: ajuda quem vive de renda baixa e também aumenta o gasto público, porque aposentadorias e benefícios acompanham esse valor do salário mínimo. E aqui está a chave da questão. Quando se fala em cortar gastos, muita gente acha que o governo escolhe livremente onde cortar. Não escolhe. O espaço flexível é pequeno. Se a arrecadação falhar, o aperto cai justamente sobre investimentos, obras e políticas públicas. É daí que surgem os bloqueios ao longo do ano. Quando a gente entende que o espaço livre do orçamento é pequeno, fica mais fácil enxergar por que a disputa política se concentra justamente ali.
Se quase todo o dinheiro já está comprometido com gastos obrigatórios, sobrou pouco para decidir. E é exatamente esse pedaço menor que vira objeto de briga. Nesse contexto que entram as emendas parlamentares. Elas disputam o mesmo espaço escasso, o dinheiro que pode virar obra, investimento e visibilidade política. Ou seja, a discussão deixa de ser só técnica ou contábil e passa a ser claramente uma disputa de poder dentro do orçamento. Recentemente, o presidente sancionou a lei com vetos a emendas do Congresso que somavam cerca de 400 milhões de reais. No tamanho total do orçamento, isso é pouco dinheiro. O problema não é fiscal, é político. Agora chegamos à pergunta mais importante. Dá mesmo para cumprir essa meta de superávit se ela é só promessa? A resposta disso é depende. E não depende só de vontade política. Para fechar as contas no azul, o governo precisa arrecadar bem e controlar gastos. O problema é que boa parte das despesas já vem definidas por lei. Elas crescem quase sozinhas e são difíceis de ajustar no meio do caminho. Então, se a economia cresce menos, entra menos dinheiro. Se gastos obrigatórios como aposentadorias e benefícios sobem mais do que o esperado, a conta aperta. Então, o que o governo costuma fazer nesses casos? Segura investimentos, obras e programas que não são obrigatórios. Existe também um risco político. O Congresso pode pressionar por mais gastos. Isso dificulta cumprir a meta. Mas se o superávit acontecer, o efeito é positivo. A dívida fica mais controlada, a confiança melhora e os juros podem cair. No fim das contas, o orçamento é um jogo de equilíbrio delicado. Em 2024 e 2025, o governo começou a usar o novo arcabouço fiscal, tentando reduzir o rombo sem abandonar políticas sociais. Já 2026 é diferente. Aqui a ideia não é só melhorar a gestão, mas mostrar resultado, sair do vermelho e fechar o ano no azul. O problema é que isso acontece em ano de eleição. A pressão por gasto cresce, as emendas aceleram e a disputa por dinheiro fica mais intensa. Por isso, 2026 vira um teste real. Testa se dá para manter a disciplina fiscal sem desmontar programas sociais e sem transformar o orçamento em troca política. O que fica para 2027 não é simples. O orçamento continua travado, com pouco espaço para decisão. Se gastos obrigatórios seguirem crescendo, o conflito aumenta e o risco de improviso também. Para fechar, o orçamento de 2026 é um passo importante na nossa economia. O desafio segue sendo o mesmo de sempre: transformar regras e números em resultados reais, com execução eficiente, sem travar investimento e sem perder a capacidade de planejar o futuro. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha com quem quer entender melhor como funciona o orçamento e continua acompanhando a gente aqui no Economia em Foco. Até a próxima!